Vamos lá, pessoal, vamos ao nosso segundo bloco sobre os informativos do primeiro semestre em processo penal do STJ e do STF. Agora eu vou para um outro julgado aqui, tratar nesse segundo bloco, para a gente seguir aí. É sobre a colaboração premiada. Antes de entrarmos no julgado em si, que é uma petição em agravo regimental 7494, no DF, julgado no dia 19 de março de 2020, no informativo 978. Antes de entrar, eu quero mencionar sobre essa súmula vinculante número 14. Essa súmula vinculante, inclusive, será mencionada em outro julgado mais adiante, mas eu quero já mencionar que ela é de extrema importância, inclusive eu tenho tratado muito sobre essa súmula recentemente. O que ela trata? Que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, nada mais, nada menos é do que o direito da defesa ter acesso aos autos já registrados em autos físicos de inquérito policial ou até mesmo de processo. Caso isso não seja atendido, teve até uma live que eu fiz com um amigo meu, que é advogado, Pedro Fonseca, que ele falou enfaticamente que caberá tanto mandado de segurança ou reclamação direto no STF. Bom, o que trata desse julgado aqui então? O relator foi o ministro Edson Fachin. Terceiros que tenham sido mencionados pelos colaboradores podem obter acesso integral aos termos dos colaboradores. Então, a gente vê aqui dois cenários. Nós temos, então, a súmula vinculante, que é direito do defensor da parte direta. Agora, aqui, o julgado, ele trata de uma outra situação. É uma situação de terceiros que tenham sido mencionados na colaboração premiada, se esses terceiros poderão ter acesso aos conteúdos da colaboração premiada, invocando a súmula vinculante número 14. Eles poderão ter acesso? O que o STF definiu? Que sim, mas terão acesso desde que estejam presentes os requisitos positivo e negativo. O requisito positivo é que o acesso deve abranger somente os documentos em que o requerente, ou seja, os terceiros, de fato estejam mencionados como tendo praticado o crime. Então, o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente. E é esses termos que serão repassados para esse terceiro. E o requisito negativo, o ato de colaboração não se deve referir à diligência em andamento. Isso aí também foi algo muito questionado tanto pela OAB quanto pelos defensores, que as diligências em andamento elas são segredos de justiça, até mesmo para não atrapalhar o serviço de investigação da Polícia Judiciária. Então, nada mais, nada menos que justo realizar essas investigações e diligências em andamento não estão em acesso e são praticamente, vamos dizer assim, em segredos de justiça mesmo. O que ocorreu em relação a esse julgado? Na Operação Lava Jato, ocorreu termo citando Olanta e Nadine, que são pessoas residentes no Peru. A defesa de Olanta e Nadine formulou requerimento ao ministro Fachin, que é o relator do processo, para que o ministro Fachin deferisse vista da extração de cópia de todos os depoimentos e relatos ou anexos que foram oferecidos pelos executivos da Odebrecht, no bojo dessa declaração. O ministro Fachin inicialmente negou o pedido, afirmando que esses elementos poderiam ser obtidos através do serviço de colaboração internacional que o MPF oferecia às autoridades peruanas. Então, se o MPF passava as informações para as autoridades peruanas, não teria motivo das pessoas residentes no Peru, que eram o Olanta e a Nadine, solicitar diretamente à autoridade brasileira. Então, que elas
solicitassem diretamente às autoridades peruanas. Então, esse foi o argumento do indeferimento. A defesa não concordou com essa decisão do ministro e interpôs um agravo. A segunda turma do STF acolheu o pedido da defesa e, por maioria, deu provimento ao agravo regimental, permitindo o acesso dos requerentes ao conteúdo da colaboração premiada realizada por executivos, no âmbito da Operação Lava Jato, em que foram citados, respeitando aqueles requisitos que eu mencionei no início, o positivo e o negativo. Bom, o que é que mudou, o STF mudou o entendimento do relator? Por quê? Porque, segundo o STF, quem garante que o MPF passaria todas as informações de forma suficiente para garantir a defesa desses peruanos, do Ollanta e Nadim. Então, entendeu-se que deveria se passar as cópias integrais dos conteúdos que se referiam a essas pessoas, para que lá eles pudessem formular suas defesas, porque seria uma falta de garantia do direito de defesa, de uma forma ineficiente, o repasse dessas informações não era garantido, porque poderia passar da forma que quisesse o MPF. Esse foi o entendimento do STF. E aí tem o parágrafo 2º do artigo 7º, que menciona, né, que é devidamente precedido esses acessos aos autos da autorização judicial, e existe também na própria Lei 12.850 essa ressalva aí, ó, que as diligências em andamento, elas são diligências secretas, né? Bom, um outro julgado, então, que eu vou me referir agora com vocês, é sobre o tratamento que teve do momento do interrogatório nas ações penais regidas pela Lei 8.038. A Lei 8.038, ela trata de um julgamento com pessoas que têm prerrogativa de foro, como promotores, juízes e assim por diante. O que tratou esse julgado nessa ementa aí do julgado que foi o HC 178-252 do Espírito Santo? E o ministro relator foi o ministro Marco Aurélio. Olha só, o promotor de justiça, condenado criminalmente pelo Tribunal de Justiça, impetrou um habeas corpus alegando que o seu julgamento deveria ser nulo. E qual foi a alegação desse promotor? Que não haveria sido observado o artigo 400, já que o interrogatório do acusado não foi o último ato de instrução. O que aconteceu com isso aí? Eu vou mencionar sobre isso depois, que inicialmente o ministro relator, que foi o Marco Aurélio, indeferiu a ordem, né, dizendo que não houve nulidade, manifestando sua posição no sentido de que não se deve aplicar a regra geral do artigo 400 como último ato, considerando que, por ser promotor e ele ser julgado pelo Tribunal de Justiça, então aplique-se a 8.038. E a 8.038 é uma lei especial e ela determina que o interrogatório é o primeiro ato. Então, segundo o Marco Aurélio, não deveria ser nulo por isso. Mas, julgados anteriores do STF dizem que deve-se respeitar o artigo 400. Nós vamos ver isso, sobre isso daqui a pouco. Mas aí teve o ministro Alexandre de Moraes com um outro fundamento, alegando o indeferimento. Segundo ele alegou que a defesa não demonstrou prejuízo. Então, veja, teve duas decisões, uma alegando que se aplica a especialidade da Lei 8.038, e o outro ministro, que é o Alexandre de Moraes, dizendo que não houve prejuízo. E aí fica o indagamento, será que o STF teria mudado o seu entendimento? Bom, aqui eu faço, né, uma consideração de que com a Lei 11.719, que alterou o artigo 400 do Código de Processo Penal, colocou o interrogatório do acusado como o último ato da instrução probatória. Isso, então, ele deu uma ideia de que o interrogatório, como último ato, seria, então, um mecanismo, um meio de defesa. Só que outras leis extravagantes continuaram tendo a instrução realizada do interrogatório do acusado como primeiro ato. E nós temos exemplo na lei de drogas, no artigo 57,
no Código de Processo Penal Militar, artigo 302, os procedimentos da Lei 8.038, que é o caso que nós estamos julgando aqui, que é os procedimentos originários dos tribunais, e procedimento também especial da Lei de Licitações, no artigo 104. Isso tudo porque é mais vantajoso, né, após a 11.719, é mais vantajoso ao réu ser ouvido depois. Porque ao ouvir as testemunhas e os relatos dos fatos, ele vai definir qual que é a sua estratégia de defesa. Então, ele pode optar, né, optar pelo silêncio, e assim ele fazer a sua estratégia de defesa de uma maneira mais favorável à sua estratégia de defesa. E também, por ser mais favorável ao réu, o STF vinha entendendo que deveria ser aplicado o artigo 400 também para essas leis especiais. Sendo assim, ao final do interrogatório, ao final da instrução, e o interrogatório do acusado deve ser sempre realizado ao final, conforme o artigo 400. E isso é aplicável aos processos militares, eleitorais e procedimentos regidos por legislação especial, como eu mencionei aqui na lei de drogas. Esse era o entendimento do STF. Aí eu já antecipei a pergunta para vocês, e teria então o STF mudado o seu entendimento? O próprio dizer o direito, de que é onde eu extraio essas discussões, acrescentando os meus posicionamentos também, diz que ainda é cedo para definir isso, e eu realmente concordo. Tendo em vista que, apesar da divergência dos entendimentos do ministro Marco Aurélio, que alegou que aplica a lei especial, e o Alexandre de Moraes dizendo que não deveria ser nulo porque não houve demonstração do prejuízo, são argumentos diferentes, não antagônicos, mas diferentes, não é o momento de dizer que o STF mudou de entendimento, porque esse julgado, então, ele apenas mostrou dois posicionamentos, e como o ministro Barroso estava ausente dessa decisão e ficou empatada a votação, prevaleceu mais benefício ao réu, e por isso que foi decretada a nulidade. Só que não foi uma mudança de entendimento, foi porque teve ausência do número de ministros, e devido a esse fato, encerrou-se a votação, e o réu já estava esperando já para a decisão, retroagiu de maneira mais benéfica ao réu. Um outro julgado aqui, que eu trouxe para vocês, ele se refere ao réu que praticou corrupção passiva. Ele, no âmbito do próprio processo penal, pode ficar sujeito a pagar danos morais coletivos. Aí você pensa assim, bom, mas nada menos que óbvio essa decisão da segunda turma, na ação penal 1002 do DF, o relator também, o ministro Fachin. Bom, na sentença penal, existe uma possibilidade da fixação de valor mínimo, que está lá no 387, inciso 4º do Código de Processo Penal. Que pode, então, haver ali, na sentença, como efeito da condenação, a fixação de um valor mínimo, a efeito de indenização. Até no Código Penal, no artigo 91, também coloca que são efeitos da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. E essa fixação do valor mínimo, ele irá servir depois uma constituição de um título executivo judicial para ser executado na esfera civil. E aí tem aquela situação que depois pode se tornar ação civil ex delito ou de título de execução própria mesmo, que é outro caso que a gente vai mencionar aqui. Então, a vítima, de posse da sentença que condenou o réu após o seu trânsito em julgado, ela dispõe desse título e poderá executar no juízo civil para cobrar os ressarcimentos dos seus prejuízos sofridos em decorrência do crime. E o juiz também poderá condenar o réu a pagar à vítima, além desse valor mínimo, que normalmente são valores materiais, o juiz também pode, nessa sentença, dizer para o réu pagar
um valor a título de danos morais. Nada impede que fixe um valor mínimo também para danos morais. Se os danos morais, no entendimento da vítima, forem suficientes, ele vai requerer o adicional lá na esfera civil, mas nada impede do juiz, na penal, fixar esses valores de danos morais também. Agora, preste atenção nessa emenda. O que ela trouxe de inovação? Que o réu que praticou corrupção passiva, ele pode ser condenado no âmbito do próprio processo penal, que ele vem sendo condenado por corrupção passiva, a pagar danos morais coletivos, ação civil pública. Então, o juiz na esfera penal pode fixar valores de danos morais coletivas, ainda que seja uma ação civil penal pública, de conteúdo de ação civil penal pública. Ele pode trazer para a esfera penal um dano civil que é referente a danos morais coletivos. E esse julgado foi julgado no informativo 981, dia 9 de junho. Achei muito interessante esse julgado, porque ele fixou na possibilidade do juiz da criminal, julgamento de um crime de corrupção passiva, que é da criminal, fixação de danos morais coletivos, que é na esfera civil. Vamos terminar mais uma pausa aqui, e aí eu vou gravar o último bloco com vocês, para a gente falar aí dos julgados do primeiro semestre. Até breve.